Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso mini curso, o Chamado para o Presbítero. Essa é uma iniciativa da Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos para a gente preparar a nossa igreja e desenvolver a consciência e também estimular os homens a se prepararem para o chamado, para a liderança. A gente deve ter eleições em um período próximo, mas também isso vai servir para outras eleições em outros momentos. Nós vamos caminhar aqui por algumas aulas para observar como é que a Bíblia nos ajuda a pensar claramente sobre o chamado para o presbítero e nós vamos fazer isso em aulas curtas de 5 minutinhos, como você pode ver aí já no timer correndo. Então vamos para a aula de hoje, que nos faz pensar sobre esse papel do presbítero. No fim das contas, né, qual é o chamado fundamental? E quando a gente olha para a Escritura, a gente vai perceber que esse é um chamado pastoral, é um chamado para cuidar. De onde é que a gente consegue extrair isso? Quando nós olhamos para os termos bíblicos que são utilizados para se referir aos presbíteros, a gente vai encontrar algo bem interessante, né? São 3 termos. Você olha em Atos 20:17, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. Em Atos 20:28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem. Então, esses termos expressam significados que são muito interessantes e profundos para a gente perceber. Então, esses termos aqui no original, o que eles refletem? Então, um deles é a palavra presbíteros, que pode ser mais traduzida literalmente como ancião. Então, ela tem essa característica de alguém que é experimentado, né? Maturidade espiritual e sabedoria, alguém que tem experiência, discernimento, alguém que é respeitado, tem autoridade moral, alguém que é um exemplo de vida cristã madura. A outra palavrinha é episcopos, que literalmente seria traduzida como supervisor. Então, ela indica uma responsabilidade de supervisão. Se o presbítero deve ser alguém experimentado e deve ser um exemplo, ele também deve ser alguém que supervisiona. Então, ele tem uma vigilância doutrinária, ele exerce uma proteção contra falsos ensinos e ele também, assim, administra a comunidade. E o terceiro, pastorearem ou pastoreardes o rebanho de Deus, é a palavrinha poimen, que pode ser traduzida literalmente como pastor. Então, agora é o exercício do cuidado amoroso, a nutrição espiritual do rebanho, a busca dos desviados, o consolo e encorajamento. Todos esses termos expressam, então, um ministério voltado para o cuidado, alguém experimentado, alguém que exerce supervisão e alguém que alimenta, nutre, pastoreia. Por que isso é importante para a gente? Porque muitas vezes a visão que nós temos acerca dos presbíteros é uma visão confusa. Então, é comum nas igrejas contemporâneas reduzir o papel do presbítero a meras funções administrativas ou burocráticas, como se eles fossem apenas conselheiros de uma empresa, né, ou tomadores de decisão em reuniões. Mas quando nós olhamos para a Escritura, o chamado é outro. Então, a perspectiva bíblica nos apresenta o presbítero como um pastor supervisor com responsabilidade espiritual pelo rebanho, envolvendo cuidado pessoal, ensino da palavra, oração pelos enfermos, direção espiritual da comunidade. Então, sempre que a gente confunde essas coisas, nós empobrecemos o ministério e podemos até colocar as pessoas erradas, né, nas funções de liderança. Então, como é que a gente pode pensar em alguma aplicação para a gente? Para a igreja, valorize o papel pastoral dos presbíteros, reconhecendo a sua autoridade espiritual. Ore regularmente por eles, como supervisores espirituais do rebanho. Busque o conselho, a orientação espiritual dos presbíteros e não apenas ajude em questões administrativas. Apoie os presbíteros em seu ministério de cuidado, compreendendo a amplitude das suas responsabilidades. E aí, para os presbíteros, abrace plenamente o chamado tríplice. Você não foi chamado só para administrar. Você é ancião, supervisor e pastor. Dedique-se ao cuidado pessoal das ovelhas, não apenas às reuniões administrativas, e busque crescimento contínuo em maturidade espiritual e conhecimento bíblico. Chegamos ao fim dessa primeira aula, 5 minutinhos completos. A gente se vê na aula de número 2. Tchau, tchau.